no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30. Começando pelo verso de número 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com um ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? A igreja pode tomar o assento. Pela bondade, pela misericórdia de Deus, nós vamos aprender um pouco com esse texto que, de um primeiro momento, ele nos impacta por uma cena de violência, de destruição. E de uma forma mais, digamos, mais ampla, ela também nos impacta, né? Pela fatalidade, pela ocorrência da situação, pela tragédia, pela dor que o texto traz em si. E isso nos traz uma, digamos assim, uma certeza que nada nos imuniza, nada nos protege, nem pais, nem mães, nem irmãos, nem amigos, nem dinheiro, nem patrimônio, nem cargos. Nada nos blinda da adversidade, da fatalidade ou, digamos assim, das surpresas que golpeiam a nossa vida no decorrer da nossa existência. E quando nos deparamos com esse texto de uma força, digamos assim, extraordinária dentro de um contexto humano, nós vamos nos dar conta que ele vem nos dando mais uma vez um referencial do que nós estamos vivendo hoje no nosso contexto social. Davi e os seus homens estavam em Afeque, uma cidade próxima a Ziclague, a mais ou menos 120 quilômetros, mas eles estavam assim já retornando, e eu imagino que deviam estar mais ou menos como nós, quando viajamos ou quando passamos um tempo fora da nossa casa, e a gente fica assim, desejosos de voltar. Lá é meu porto, lá é meu canto, lá estão as pessoas que mais amamos, lá está o nosso maior patrimônio, a nossa família. Eu imagino que eles deviam estar voltando com esse anseio, com esse desejo de retornarem para os seus e se confraternizarem, se abraçarem, se regozijarem. Mas, pelo que a Bíblia nos revela, eles se depararam com uma situação que nenhum de nós gostaria de
enfrentar. Nenhum de nós gostaria de passar por ela, porque é muito duro nós olharmos para uma situação de perda. Todos nós nos programamos para vencer, para ganhar, para conquistar, para ter, para ser. Mas ninguém se programa para perder. Ninguém faz planejamento para perdas. Ninguém se programa, amanhã vai ser um dia ruim, amanhã vai ser um dia... Não, a não ser os pessimistas, os vitimados. Esses já assumiram um comportamento de derrota e a história é outra, mas a palavra vem nos dizendo que, apesar da adversidade, apesar das circunstâncias, apesar dos golpes, apesar dessa violência que chega sem pedir licença, sem mandar cartinha, sem aviso prévio, apesar de sermos vulneráveis a essas situações, a palavra de Deus nos diz que todos nós que servimos, que conhecemos o Senhor, temos uma saída, temos uma alternativa. Todos nós temos um escape. E Davi nos deixa muito claro essa realidade, que enquanto os seus companheiros adotaram um comportamento, Davi nos ensina que ele teve uma outra opção. Ele reagiu de uma forma diferente. E nesse texto nós vamos ver que a família, esse bem mais precioso, esse bem que nenhum de nós consegue calcular o valor dele, apesar de que hoje nós vivemos numa sociedade que em determinadas situações chega a nos assustar, mas dentro de um contexto geral e normal, nenhum de nós avalia quanto custa um filho. Nenhum de nós avalia quanto custa um pai, quanto custa uma mãe. Nenhum de nós coloca preço num filho, num pai, num familiar. Mesmo porque isso seria totalmente desprovido de qualquer possibilidade de concretização. Mas o que nós vamos ver aqui é que no mundo, no contexto do mundo, nós ouvimos hoje falar de crises. Crise econômica, crise moral, crise política, crise social, crise familiar, e assim crises e crises e crises. Mas acho que nada nesse presente momento tem sido mais atacado, tem sido um alvo mais perseguido do que a família. Quantas vezes nós temos visto tragédias envolvendo famílias, pais, mães. Hoje aqui na oração nós vimos pedidos de oração para restauração de família, filhos, parentes, restauração, salvação, libertação, cura. Por quê, amados? Porque a família, ela é algo, é uma instituição ou ela é um projeto de Deus que o inimigo sabe que quando a família enfraquecer, a igreja enfraquece. Quando a família adoece, a igreja adoece. E ele sabe onde pegar, ele sabe aonde agir, porque pelo que a palavra de Deus nos revela nesse texto, nós vamos ver que a família, ela é um alvo de destruição para o inimigo. Ele tem algo focado na família. E nós vendo que ele tem para essa guerra declarada contra a família, para destruir o seu alicerce, para desvirtuar os valores absolutos, porque na relatividade, a permissividade é normal. Quando os valores deixam de ser absoluto e o relativo passa a fazer parte da nossa escolha ou da moralidade, então nós vamos começar a viver princípios inversos ao padrão de Deus e ao modelo de Deus. Essa batalha, ela não está instalada só lá fora, ela está instalada dentro de um contexto humano,
independente de sermos crentes convertidos, termos uma vida com Deus, sermos dizimistas, ofertantes. Amados, nós não temos, digamos, eu fico às vezes olhando algumas coisas na TV e eu vejo assim, uma religião de propaganda. É como se a gente estivesse ao alcance de nós uma religião mágica. Você vem para cá e nem chuva pega mais em você. Você pode, nem chuva, porque você está protegido, blindado contra tudo e contra todos. E não é verdade isso, nós sabemos que não é. E a palavra revela que Davi, esse homem, que tinha uma aliança com Deus, era um homem segundo o coração de Deus, um homem que vencia batalhas, que atribuía a Deus toda a honra e toda a glória, estava passando por um momento de perda, de dor, de sofrimento, de angústia, de decepção, de vergonha. Mas nem por isso ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Deus continuou amando Davi. Permitiu tudo isso, mas dizendo, olha, Davi, não sei, acho que uma irmã que deu um testemunho aqui, disse que Deus usa um processo micro para realizar um macro. É exatamente isso. Deus mostrando que Ele tem algo tão grandioso e tão diferenciado para nós, que nessa nossa jornada nós vamos ter um eterno aprendizado com Ele, até alcançarmos o alvo que Ele estabeleceu para cada um de nós. Aleluias. Muitas famílias, elas têm sido roubadas no amor, na comunhão, no afeto, no respeito. Hoje o contexto da família, hoje às vezes ela parece mais um campo de batalha do que um lugar de alegria, de regozijo e de celebração. E nós vemos que dentro dessas possibilidades que há por sermos humanos, é que nós vamos ver esse texto revelando para nós que o inimigo aqui, ele usou uma estratégia diferenciada. Ele veio e ele não matou ninguém, ele não estuprou ninguém, mas ele levou cativo, e quando ele levou cativo, ele incendiou a cidade. Ou seja, ele tornou em cinzas uma cidade. Levou cativo mulheres, filhos e filhas. Eu imagino que quando Davi e os seus homens chegam à cidade, nós vamos vendo que nesse contexto, aquele texto de João que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, ele se cumpre literalmente nesse texto. Ele veio exatamente se revelando assim: matar, roubar e destruir. Mas em contrapartida vem o Senhor e diz: mas eu vim. Olha que lindo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim. Que coisa linda. Eu vim para dar vida. Eu vim para trazer vida. Eu vim para dar alegria. Eu vim para vos fazer viver em abundância. Vida e vida em abundância. Vida rica, vida cheia, vida com prazer, vida que dê a nós, digamos assim, o sabor de celebração, sabor de cantar. Um novo cântico se estabeleceu em nós quando ele diz que ele veio. Nesse processo esse inimigo que não brinca em serviço, ele não tira férias, ele não descansa, ele não dorme, ele é mentiroso, ele é enganador, ele usa estratégias para seduzir, ele tem armas de sedução. E o que nós encontramos aqui nesse texto, que quando Davi e os seus homens chegam,
e encontram a cidade queimada, o verso de número 3 diz: e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Verso 4, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E aqui eu quero abrir digamos, um parêntese e fazer uma reflexão. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que parece que nós estamos ficando céticos, indiferentes à dor. Não choramos. Estamos sendo treinados para resistir à dor, para nos tornarmos, ou pelo menos aparentarmos fortes, vencermos. Mas o que a palavra de Deus traz para nós é que nesse contexto em que nós estamos vivendo, é hora de chorar. É hora de chorar profundamente. É hora de se derramar aos pés do Senhor. É hora de clamar pela sua misericórdia. É hora de clamar pela sua cura. É hora de clamar pela sua libertação. É hora de clamar pela restauração. É hora de clamar pela vida. É hora de dizer: Senhor, Tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E tudo, Senhor, está nas Tuas mãos. Porque tudo depende de Ti, e eu preciso da Tua misericórdia sobre a minha vida e a minha casa. É hora de clamar, é hora de chorar. Às vezes me deparo com pessoas que estão perdendo trabalho, perdendo família, perdendo casamento, perdendo filho, perdendo a dignidade, perdendo o respeito, e ainda assim não reconhecem que só o Senhor pode mudar essa história. Que enquanto não se prostrar, que enquanto não se render, que enquanto não se convencer que sem o Senhor, nenhum de nós, amados. Olha, eu vou dizer algo aqui que alguém pode estranhar, se escandalizar, mas eu vou dizer com conhecimento de causa. Eu vou dizer com conhecimento de causa. Nenhuma clínica liberta de drogas, nenhuma clínica libera de alcoolismo, nenhuma clínica libera da prostituição, amados. O que eles fazem é camuflar, é dar um remédio para encobrir outro, é criar um vício para substituir outro, é criar uma dependência para substituir outra, porque o único que pode libertar a tua alma, o único que pode quebrar todo laço, o único que pode abrir cadeias, o único que pode abrir algemas é aquele que morreu pela nossa salvação e diz: eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que te curo. É só Ele. É tempo de chorar, é tempo de se derramar, é tempo de se prostrar, é tempo de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu careço da Tua misericórdia, eu sou dependente da Tua misericórdia. Olhando para o texto que Davi diz, que a palavra diz, esses homens fortes, guerreiros, valentes, esses homens eram aqueles que se juntaram a Davi na caverna de Adulão, quando Davi fugia de Saul. E esses homens eram assaltantes, eram ladrões, homem perverso, endividados. Eram homens que ninguém queria por perto. Eram homens que ninguém queria amizade com eles, porque não havia futuro naqueles homens. E aí vem mais uma vez a palavra de Deus contrariando a psicologia, contrariando a sociologia, contrariando a psicologia, contrariando a filosofia, contrariando todo e qualquer padrão moral e social, quando diz que nós somos fruto do meio. Davi sozinho influenciou 450 homens a mudarem de posição. Só ele.
Só ele conhecia o Deus de Israel, só ele sabia quem era o Deus de Israel, só ele tinha sido um homem que tinha experiência com Deus. E ele dizia: quando ele me tirou de detrás das malhadas, não foi para eu ser convencido, mas para eu convencer outros a conhecer o Deus de Israel. Amanda Lamachuri Amanais. Papel da igreja, amados, influenciar o mundo, não compactuar com o mundo, não dizer amém ao mundo, não seguir o modelo do mundo. É lindo, é chique, é glamouroso, mas a palavra de Deus diz que Deus é o Senhor que tem poder para mudar a história e fazer com que o mendigo, o plebeu, o pobre, o desamparado se assente com os príncipes e comungue com a mesa dos reis. Amanda Lamachuri Amanais. Deus que tem poder para tirar da sarjeta e fazer-se assentar entre os príncipes. Davi fez isso. Davi ministrou na vida de 450 homens o Deus que ele conhecia. O Deus que eu conheço pode mudar a sua vida. O Deus que eu sirvo muda a sua história. O Deus que me tirou de detrás das malhadas te tira dessa vida de confusão que você vive. O Deus que me escolheu te ama tanto quanto ama a mim. O Deus que me ama não tem preferidos, Ele tem escolhidos. O Deus que nos ama. Amanda Lamachuri Amanais. Esses homens, mesmo Davi ministrando na vida deles, olha que coisa, amados. Eles confiavam em Davi. Eles seguiam Davi, eles admiravam Davi, eles davam, digamos assim, olha, a vida para estarem com Davi. Era bom celebrar vitórias, era bom receber as homenagens, os aplausos, era bom voltar com os despojos, mas na hora da perda, aí está a diferença, aí está a diferença. Eu te admiro, eu sigo você, eu te defendo enquanto você for vitorioso. Enquanto você me der status, enquanto você servir para ser meu herói, eu te aplaudo. Mas na hora da dor, na hora da perda, na hora das cinzas, eu busco um culpado. Eu preciso ter um culpado. Alguém é responsável. A diferença, eles seguiam um homem. Eles acreditavam no homem. Eles tinham paixão por um homem. Eles admiravam e aplaudiam o homem. Mas o homem está sujeito a perdas. O homem está sujeito a enfermidades. O homem está sujeito a erros. E aí vem a decepção, vem a frustração, o desencanto, a revolta. Mas Davi não confiava no homem. Davi não esperava nada do homem. Davi não aplaudiu o homem. Por isso, a diferença de comportamento. Eles queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, quando ele também sofrer as mesmas perdas, estava sentindo a mesma dor, tinha ficado sem nada igual a eles. A reação deles: vamos matar você, você é o culpado, você não deixou ninguém vigiando a cidade, você foi negligente, você não pensou nas mulheres e nos filhos que iam ficar aqui, você pisou na bola, Davi, e por isso você vai morrer. O que Davi faz?
cai aos pés do Senhor. Davi não queria encontrar um culpado. Davi não queria fazer justiça com as próprias mãos. Davi não queria encontrar nada que pudesse dar a ele uma explicação. Mas a palavra diz que Davi se esforçou no Senhor. Chorou, 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 até não ter ânimo mais a sua alma. Esmoreceu, perdeu as forças, desmaiou de tanto chorar. Mas a palavra diz que Davi buscou forças no Senhor. Ele disse: Senhor, sou um trapo, perdi tudo, não tenho nada, não sei o que fazer, não tenho norte. Perdi o chão, mas não perdi a ti. Amanda lamachuri amanais. Não perdi a ti. Davi não ficou ofendido com o Senhor, Davi não ficou magoado, Davi não achou que Deus estava castigando, Davi não achou que Deus estava pesando a mão, Davi não achou que Deus estava brincando, mas Davi correu na direção do Senhor, correu para Deus. Eu te conheço. Eu sei quem tu és, eu sei porque tu me chamaste, eu sei porque tu fazes a diferença na minha vida. Quando a gente olha para essa realidade de Davi, nós vamos ver algo tão extraordinário na vida desse homem, que mesmo o inimigo ferindo a sua cidade, pessoas que ficaram feridas, machucadas, magoadas, buscando vingança, buscando explicação, querendo fazer justiça. Mesmo assim, amados, a gente olha para essa realidade e a gente diz assim: olha, a paz e a alegria daquelas famílias arrumaram as malas e deram adeus. Acabou, não tem mais volta, virou cinzas. Hoje, nós estamos tão preocupados conosco mesmo, tão preocupados com aquilo que nos envolve, com aquilo que está ao nosso redor, que muitas famílias, a paz, a alegria, a comunhão, já arrumaram as malas também e já deram adeus. Já se foi. E nós vamos começar a ver, amados, que é tempo. Agora, hoje é o dia de nós olharmos como Davi olhou e dizer: eu não abro mão, eu não desisto do que o Senhor me deu. Eu não vou desistir da minha casa, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir, porque o Deus que me chamou, eu sei quem Ele é e eu sei que a sua fidelidade é eterna e não me desampara. Ele é fiel. Amaste comananda lamaias. Rei blasteromassumi clamananda lamasturia amanais. O inimigo veio e atingiu a família de uma forma que levou mulheres e filhos cativos. Olha, amados, hoje a nossa realidade é igualzinha. Hoje, os amalequitas não vieram, não destruíram, não incendiaram, mas ele vem de uma outra forma. Ele tem outra roupagem, ele tem outra cor. Hoje ele vem vestido de drogas, hoje ele vem vestido com a roupagem da pornografia, hoje ele vem vestido com a roupagem do alcoolismo. Hoje ele vem com a roupagem do jogo. Há poucos dias atendi um casal que a mulher dizendo: não aguento mais, vou me separar. Tudo que ganhamos ele perde na mesa do jogo. Ele perdeu o salário dele e o meu de uma única vez. Dá para entender? Uma pessoa ir para uma mesa de jogo e perder o salário da casa, do mês inteirinho, numa noite de jogo. O que é isso, amados? Escravidão, cativeiro. E é isso que ele tem feito. Ele tem aprisionado vidas,
Ele tem escravizado vidas, ele tem encarcerado vidas. E nós não podemos achar isso normal, amados. Não é normal. Normal é você crer que Deus tem poder para tirar do cativeiro. Normal é você clamar e dizer: Senhor, eu sei. Tu não vais mudar o cativeiro. Quando a gente fala Deus mudou o cativeiro, é tirar daqui e botar ali, amados. Não, Deus acabou com o cativeiro, em nome de Jesus. Ele acabou o cativeiro, Ele acaba o cativeiro. Ele fecha a boca do devorador, Ele destrói o migrador, porque Ele tem poder para isso. Quando encontramos essa realidade, filhos e mulheres cativos, bom, minha casa, meus móveis, tudo foi queimado, virou cinza. É material, acabou, matéria. Mas minha mulher e meus filhos, isso eu não posso deixar na mão do inimigo. Isso não pode estar com o inimigo. Isso não pode ser propriedade do inimigo. Isso não pode ser despojo para o inimigo. O que Davi faz? Eu sei quem pode me dar a solução. Eu sei quem tem a receita da vitória. Davi cai aos pés do Senhor e quando ele chama Abiatar, o sacerdote, ele diz assim: eu quero consultar o Senhor. Olha que lindo. Eu não vou fazer nada porque eu sou poderoso, eu não vou fazer nada porque eu sou o bambambam, eu não vou fazer nada porque olha quantas medalhas, quantos troféus, olha quantas vitórias já ganhei. Acha que não vou ganhar mais essa? Não, eu quero consultar o Senhor. Meu Deus, minha família está lá, refém do inimigo, mas eu vou consultar o Senhor. Ei, blandaramassuri, clamanás, tecomananda, lamais. Que lindo, amados, quando Davi se prostra e consulta o Senhor através do éfode, a peça do vestuário do sacerdote. Quando ele consulta o Senhor, ele faz duas perguntas que me impressionam. A primeira pergunta que Davi faz, ele diz: perseguirei eu esta tropa? Ou seja, eles vieram, destruíram, queimaram, levaram refém. O Senhor acha que eu devo perseguir essa tropa? Eu fico imaginando, e se Deus falasse que não? Né? Mas Deus olha para Davi e diz: pode perseguir? Se fosse eu, acho que não esperava Deus fechar a boca. Me armava até os dentes e dizia: agora eles vão ver com quem eles mexeram. O que Davi faz? Aí é que a gente aprende. Não fazer pergunta pela metade. Porque quando a gente faz a pergunta pela metade e depois fracassa, a gente diz: não, mas Deus mandou. Deus autorizou. Não, mas eu fui na direção. Não, mas eu fui não, em obediência ao Senhor. Mas eu nem esperei Deus completar a resposta. Aí ele pega e diz: mas Deus, tá bom, eu vou, o Senhor diz que eu posso perseguir, mas eu vou alcançar? Conversa mudou um pouco, né? Mas eu vou alcançar? Porque se eu não for alcançar, Senhor, se for para só eu andar, correr, me cansar, gastar minha energia, gastar meu tempo e voltar como um fracassado, e o inimigo ainda olhar para mim, rir da minha cara e dizer que eu fracassei, eu não vou, não me faça. Que lindo. Temor e comprometimento com o nome de Deus. Eu vou, Senhor, eu posso perseguir? Pode, mas eu vou alcançar? Só que Deus ainda surpreendeu o coração de Davi. E isso me encanta ainda mais. Quando Davi diz assim: tá bom. Deus diz: e tudo, olha que lindo. Você pode perseguir, você vai alcançar, e
tudo você vai trazer de volta. Tudo o que Davi não perguntou, Deus acrescentou. Deus surpreendeu Davi. Você vai alcançar e você vai recuperar tudo que eles levaram de você. Tudo. Nada vai ficar com o inimigo. Nada vai ficar com ele. Que coisa mais maravilhosa. Eles saem sem direção e caminham. Mas aí a gente fica ainda mais surpreso com esse trabalhar de Deus. Ainda mais assim, olha, extasiado com esse engrandecimento da misericórdia de Deus. Quando estão andando, indo, encontram um egípcio que está morrendo. Já à beira da morte, 3 dias sem comer, sem beber, desfalecido. Pegam o egípcio, levam para Davi. E eu fico imaginando nesse lugar, eu dizer, olha, não tenho tempo para... Ele já está morrendo, tem mais o que fazer. Não adianta, o que nós podemos fazer com uma pessoa que já está morta? Mas que coisa linda. Deus usa o inusitado. Deus usa o inesperado. Deus usa o contraditório. Deus usa aquilo que surpreende a mim e a você, porque Ele é Deus que conhece tudo quanto nós precisamos e necessitamos. E Ele sabe exatamente como agir, como trabalhar para trazer a nossa vitória. É a nossa vitória, não é a vitória dele, porque Ele já é mais que vencedor. Mas é lindo, quando o inimigo está celebrando uma aparente vitória que teve. Dá para colocar o verso 16 aqui? Dá para colocar? Olha o que diz o verso 16. 16. E, descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ou seja, obrigada, querida. Ou seja, o inimigo estava festejando antecipadamente uma vitória. Conseguimos. Dessa vez pegamos Davi. Conseguimos agora. Quero ver o que ele vai fazer. Agora ele está destruído, enfraquecido, vencido. Ah, coitados. Deus usa um egípcio quase morto. Quando os servos o levam para Davi, e Davi diz assim, olha, dê água para ele, dê pão para ele, cuide das feridas dele, dê pasta de figo para ele, dê geleia para ele se reanimar. Aí a gente vê que Davi parou para atender um homem que estava morrendo. A família estava lá, na mão do opressor. Mas Davi entendeu que Deus tinha algo muito maior para ele, através daquele egípcio. Quando ele para e atende o egípcio, e o egípcio olha para ele, quando já recobra as forças, e diz assim, de quem você é? Ah, eu pertenço a um senhor, ou eu pertencia a um senhor, que estivemos ali em Ziclag, e ateamos fogo lá, pegamos as mulheres, os filhos, os animais, pegamos tudo. Mas eu adoeci e ele me deixou aqui para morrer. Davi olha para ele e diz, você sabe onde eles estão? Sei. Me leva lá? Só se você fizer um trato comigo. Olha que rapaz esperto. Eu servia um senhor que a hora que eu adoeci, ele me abandonou para morrer à míngua. Eu servia um Senhor que enquanto eu tive saúde, eu fui instrumento para Ele. Eu servia um Senhor que enquanto eu fui útil, eu andei com a tropa dele e fui
prestigiado por ele. Mas a partir do momento que eu adoeci, ele me abandonou para morrer na sarjeta. É isso que o inimigo faz. Seduz, ofertas, engodos, malandragem. Quando não servir mais para ele, num primeiro momento as drogas dão um up. Num primeiro momento você é, como diz o outro, né, da hora, transado. Num terceiro momento, você é dependente e para manter o vício, você já começa a fazer pequenos furtos, roubos e começa a traficar. A hora que você não for mais útil para nada e estiver morrendo, você está na sarjeta, abandonado e ele buscando outras vítimas. Mas o Deus que escolheu a nós, Deus que ungiu Davi, Deus que revelou a Davi um mistério maior do que um simples egípcio, é o Deus que diz assim, olha, ainda que eu esteja na sarjeta, sem esperança, ainda que esteja morto para o mundo, ainda que tenha perdido todo o valor e todo o prestígio, eu sou o Deus que curo as feridas, que dou o pão, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Promete que não me devolve para ele? Se você prometer que não me devolve para ele, eu te mostro o caminho. Fez um trato, rapaz ligeiro, hein? Davi olha para ele e diz, não vou te devolver mais para ele. Amados, que escolha linda. Eu conheço o Senhor que me abandonou, mas hoje eu estou conhecendo o Senhor que me restaurou. Eu conheci um Senhor que me usou, que me explorou, que me humilhou, que roubou tudo que tinha, que incendiou tudo quanto podia me tornar digno. Mas hoje eu estou conhecendo um Senhor que cura as minhas feridas e que me faz assentar entre os príncipes. Eu estou conhecendo um outro Senhor hoje e eu não quero abrir mão dele. Eu não vou desistir dele. Quando vemos a palavra de Deus revelando a nós, amados, que ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo pareça cinzas, ainda que tudo pareça sem jeito, nós precisamos reagir contra o desânimo que abate a nossa alma. Não podemos nos conformar com o caos, não podemos achar que é normal, não podemos achar que é assim mesmo. Não podemos dizer, olha, já orei tudo que tinha que orar, já falei tudo que tinha que falar, já aconselhei tudo que podia, agora está entregue. Não lave as mãos, não faça isso pela misericórdia de Deus. Faça como Davi, não desista, não abra mão, não deixe nada em posse do inimigo. Não aceite, amados. Não aceite que o inimigo dê as ordens na sua família. Não aceite que ele tripudie dentro da sua casa. Você conhece Deus, você sabe a autoridade que ele tem. Você sabe quanto Deus tem poder para mudar toda e qualquer realidade. E aí nós vamos ver que o nosso Deus é o Deus da restituição. É o Deus que tem prazer em dar a nós. Quando a gente olha para o texto de Êxodo, no capítulo 10, se eu não estiver equivocado, ele diz assim, olha, nem uma unha ficará no Egito. O que é uma unha? Né? Perto de um filho, o que é uma unha? Perto de uma família, o que é uma unha? Perto de um casamento, o que é uma unha? Mas ele disse, nem uma unha. Se ele disse que nem uma unha, amado, você pode ter certeza que a sua família, a sua casa, a sua vida vale muito mais. É muito mais preciosa. E ele tem promessas nas nossas vidas. E por isso, quando ele tem promessas, nós precisamos fazer como Raabe. É lindo quando Raabe e os espias nem acabaram de sair,
que eu faço para ser preservada da destruição de Jericó? Se você pendurar essa corda aqui na sua janela e a gente voltar, é o sinal. Você vai, mas eu não quero só eu e toda a minha casa, e tudo que eles têm. A coisa mais linda, amados, ela disse, olha, eu quero ser preservada, mas o meu pai, minha mãe, meus irmãos, e tudo que eles têm, eu também quero a garantia da salvação para eles. Amanda Lamassuri Amanás. Eles nem saíram, a corda já estava pendurada lá. Eu não sei se eles vão voltar amanhã, depois ou depois. Não. Essa história tem uma promessa de Deus, irmã. Eu estou esperando. Mas está engavetada, está empoeirada, está lá guardadinha numa caixinha. Faça como Raabe, pendure a corda agora na janela e creia que o Deus tem poder para fazer agora, hoje, nesse momento. Porque Ele é o Deus do presente, é o Deus que faz. E é exatamente isso que Davi nos ensina. Ele buscou força no Senhor, ele buscou orientação no Senhor, ele seguiu a direção do Senhor, o escravo levou ele exatamente naquele lugar. E a palavra diz que depois que eles já estavam embriagados, dormindo, relaxados, desapercebidos, molengos, Davi chegou e venceu e ganhou a batalha e levou todos os seus filhos, mulheres e todos os despojos que eles tinham trazido e mais o que era deles. Davi levou mais do que eles roubaram. É o Deus da restituição, é o Deus que nos faz mais do que vencedor, é o Deus que nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos, é o Deus que interfere na circunstância, é o Deus que age no tempo presente, é o Senhor que tem poder para mudar uma história, para curar, para restaurar, para tirar das drogas, para tirar do cárcere e do vício e fazer um homem honrado e um homem digno. Vamos ficar em pé, meus queridos.